Olá, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo, né? Quero desejar a todos um bom dia para você que está assistindo essa live ao vivo, você que vai acompanhar à tarde, uma boa tarde, e à noite, uma boa noite para você. Bom, nós temos visto qual é a qualidade do evangelho que tem se pregado, que se tem anunciado, principalmente no Brasil, pelos falsos profetas, pelos cães gulosos. Nessa segunda-feira, segunda-feira agora, tivemos o fatídico acidente, ou não, estão investigando, vão investigar, do jornalista Ricardo Boechat. E nós vimos na internet, eu até tirei alguns prints de comentários por parte de alguns evangélicos, por parte de alguns que se dizem de Deus evangélico, atribuindo o que aconteceu com o jornalista Ricardo Boechat a uma desavença que ele teve com o líder religioso Silas Malafaia. E aí nós vimos na internet uma série de comentários, por exemplo, comentários assim: maldito aquele que fala do ungido de Deus, e se foi, morreu, Ricardo Boechat. Ai daquele que mexer com um ungido meu, que está escrito na santa palavra de Deus. Segundo notícias, acabou de falecer o jornalista Ricardo Boechat, num acidente de avião. Eu sempre digo, não toque nas pessoas ungidas por Deus. Eu não esqueço o que ele falou para o pastor Silas Malafaia na reportagem. Outro: ninguém se levanta contra os ungidos do Senhor dos Exércitos. E por aí vai. Então, você veja o que esses líderes religiosos estão fazendo. Veja o que esses líderes religiosos estão fazendo com o Evangelho. E eles pegam esse versículo, e mais um versículo isolado, fora do contexto. Eles usam esse versículo que está em Salmos 105, versículo 15, e o versículo diz: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Então eles usam esse versículo, os líderes religiosos, como uma blindagem, como se fosse uma imunidade religiosa. Então, todas as vezes que você fala alguma coisa, uma denúncia, faz uma denúncia, você expõe as heresias deles, as falcatruas deles, eles se escondem atrás desse versículo. E aí basta acontecer alguma coisa com aquela pessoa, que pode acontecer com qualquer um. Os acidentes acontecem, as pessoas morrem, as pessoas ficam doentes, essas coisas acontecem. Então eles logo atribuem, aquele acidente ou aquela situação, o fato
daquela pessoa ter falado contra o ungido do Senhor. Você veja como eles deturpam a palavra de Deus e eles estão totalmente fora dos ensinamentos de Cristo. Porque Jesus não ensinou nada disso. Jesus não ensinou nada disso. Pelo contrário, ele disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele repreendeu, né, os discípulos, quando os discípulos foram pegar a espada. O Jesus que nós cremos na Bíblia, ele não tem nada a ver com o que esses homens pregam, com o que esses homens anunciam, com o que esses homens falam. Por exemplo, quer dizer que eu, quando falo, por exemplo, do Bispo Macedo, eu estou falando do ungido do Senhor. Um homem que durante 9 anos usou a minha conta bancária para gastos pessoais, ele e a esposa, gastos pessoais do dinheiro, dos dízimos, das ofertas, do sacrifício das pessoas, eu sei que ele não é quem ele diz ser. Então, como que esse homem pode se dizer um homem ungido do Senhor? E eles trabalham com esses versículos isolados justamente para causar o terror, para causar o medo. Veja o que o Sérgio Correia faz com os obreiros. O próprio Bispo Macedo, veja o que ele faz. Eles colocam pessoas que saíram da instituição, sofreram acidentes, morreram, eles colocam, dizendo que aquilo aconteceu com aquela pessoa porque ela saiu da instituição. Ou seja, eles amaldiçoam. Eles ficam, como se diz, agorando a pessoa para que aconteça alguma coisa com a pessoa, para eles, então, fazerem o discurso deles, o discurso de terror, de medo. Eles fazem isso. Eu vou ler para você aqui o Salmo 105 e vou mostrar para vocês como eles deturpam as Sagradas Escrituras. Caio Rodrigues, bom dia. Ângelo Pereira, bom dia. Eva Teixeira, bom dia. Antonieta, bom dia. Evanderson Santos, bom dia. Também Eduardo Pereira, né? Temos aqui também o pastor PR, pelo menos está aqui PR, Marcelo Rosa, Júlio, Adriana, né? Então, eu quero pedir a você que não esqueça aí de dar o seu like para fortalecer o canal, tá? Dê aí o seu like, dê aí o seu gostei, o seu like aí, para você fortalecer o canal, tá bom? E também gostaria que você compartilhasse o vídeo com outras pessoas, que você compartilhasse, e se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreva no canal, tá bom? Bom, eles pegam um versículo isolado do Salmo 105, o versículo 15, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Eles pegam esse versículo isolado, e usam esse versículo como escudo, como uma blindagem. Ninguém pode falar das falcatruas deles. Ninguém pode falar das pilantragens deles.
porque eles se escondem atrás desse versículo. Mais um versículo isolado que eles usam, fora do contexto. Fora do contexto. Por quê? Porque se você ler o Salmo 105, você vai entender que o Salmo 105 está falando das maravilhosas obras que Deus fez a favor de Israel. Então está falando do povo de Israel. Eu vou ler uma parte para você, porque o Salmo tem 45 versículos. Então ele diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios, vós, descendentes de Abraão. Então veja que é um salmo direcionado, né, aos descendentes de Abraão, quer dizer, aos judeus, ao povo de Israel. Vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro, e ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis. Então, o Salmo está falando daqueles reis. Esse versículo está falando contra os reis que oprimiam o povo de Israel. Por exemplo, Faraó, que oprimiu o povo de Israel, os hebreus. Então, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou o meio de obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo e, potentado dos povos, o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía. Então, veja, está falando agora de José, no Egito. Então, você veja que eles pegam versículos isolados. Eles pegam versículos isolados justamente para trabalhar com medo, para trabalhar com terror. E é isso que nós estamos tentando libertar você. Libertar você dessa escravidão, desse terror psicológico que eles colocam nas pessoas. E interessante que o Estado, o governo, deveria ter leis contra esse tipo de terror psicológico,
de coação, de exploração. Porque, na verdade, se tem alguém tocando nos ungidos do Senhor, são esses exploradores da fé, que tocam, sim, através do terror psicológico, do medo, da exploração da fé, tirando o dinheiro dos necessitados, se tornam ricos de uma hora para outra, compram apartamentos luxuosos em Miami, andam de aviões para cá e para lá. Esses, sim, estão tocando nos ungidos do Senhor, naquelas pessoas simples, aquelas pessoas que trabalham de sol a sol para colocar o leite, o pão dentro de casa. Você que está acompanhando esse vídeo, essa live, não se deixe enganar por esses homens. Porque o ungido do Senhor, aqui nesse versículo, era o povo de Israel, que durante a sua peregrinação passou por vários momentos em que reis queriam oprimi-lo. O ungido do Senhor foi como o próprio Senhor Jesus falou de Isaías, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, para pôr em liberdade os cativos. E ele disse, se cumpriu essa profecia. E depois ele ungiu com o Espírito Santo a todos aqueles que o recebem como Salvador. Por isso, lá em João, né, a primeira epístola de João, quando fala, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele permanece, a unção que dele recebeste, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. E se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E aqui fala a verdadeira unção, que é a unção do Espírito. Não é nenhuma unção quando se derrama óleo. O óleo era derramado na cabeça dos reis. O óleo era derramado na cabeça dos reis como símbolo do Espírito Santo. Então, hoje, a unção que recebemos, a verdadeira unção é a unção do Espírito. É a unção do Espírito Santo para fazer aquilo que é justo. Então, mais uma vez, se prova o quanto esses homens, eles usam versículos isolados e as pessoas estão indo pelo mesmo caminho. O povo está indo pelo mesmo caminho. Por não conhecer as Escrituras, por não lerem o texto, o contexto, a história. Então eles se aproveitam dessa ignorância espiritual das pessoas, eles se aproveitam disso para usar esses versículos
isolados para amedrontar as pessoas. Para amedrontar as pessoas. E é isso que eles fazem. Então não vá atrás dessa conversa. Ah, tocou, aconteceu porque tocou no ungido de Deus. Mentira, mentira. Eles estão usando um versículo fora do contexto. E as coisas, elas acontecem com todos. Todos nós estamos sujeitos a um acidente, a uma enfermidade, a um problema na família, a um problema no casamento. Todos, porque isso acontece dentro da casa deles também. Isso acontece com eles também. Só que quando acontece com eles escondem. Ou então vêm com alguma desculpa que foi provação do Senhor. Estou passando por uma provação. Mas quando é com os outros, foi castigo. A mão de Deus pesou. Olha o evangelho que eles estão ensinando. Olha o evangelho que eles estão ensinando. De terror, de medo. Fazendo exatamente o que fazia a igreja de Roma. Trabalhando com medo. Trabalhando com medo. Então, fica aqui mais esse vídeo. Gostaria que você compartilhasse o vídeo, que você desse aí o seu like, o seu gostei, e mais uma vez, não vá atrás disso. Por isso, é melhor você ficar em casa, examinando as escrituras, do que você ir para um lugar desse, onde se ensina esse tipo de evangelho. Onde se ensina totalmente contrário, os ensinamentos contrários aos ensinamentos de Cristo. Por isso é melhor você ficar em casa com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com a sua filha, com a sua família, do que você ir para esses lugares e comer esse tipo de comida estragada, esse alimento que eles estão dando, um alimento podre, um alimento que não ajuda em nada as pessoas. Pelo contrário, tem criado, sim, pessoas sem nenhum entendimento, sem nenhum amor ao próximo, sem nenhuma consideração com o seu próximo. Bom, quero desejar a todos um bom dia, boa noite, boa tarde, um forte abraço e vamos em frente.